Oi, lindos da Pro, tudo bem? Bom, o que vocês vão fazer? Peguem o caderno e o livro de matemática de vocês. Aí vocês vão colocar São Paulo, obviamente, como todos os dias. E aí vocês vão colocar um título assim, comparação de frações, tá? O que vai significar isso? Que a gente vai comparar. O que é comparar? Ver quem é maior, quem é menor, uma ordem crescente, uma ordem decrescente. Quando a gente for colocar as frações em ordem crescente e ordem decrescente, a gente precisa saber quem é maior e quem é menor, tá bom? Então a primeira dica é, ó, a Pro colocou dois exemplos aqui, ou melhor, um exemplo, né? Duas frações que vai formar um exemplo, olha só. 2/4 e 3/4, tá? O que significa isso? Que os denominadores, vejam bem lá na lousa, ó. Os denominadores, eles são iguais, ok? Então, o que a gente vai lembrar na hora de perceber e de identificar quem é maior aí? Quem quiser desenhar a fração para que fique mais claro, né, para quem entenda melhor, tudo bem, não tem problema, tá? Pode desenhar, pintar, né, e vai ver qual é a maior. Mas a dica é, para que a gente também não perca tempo desenhando tudo, o que a gente faz? Só observa. Se os denominadores, tá? Quem são os denominadores? Aquele que me mostra quantas partes a fração foi dividida, quantas partes iguais, né? Então, ó, os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, então eu vou olhar quem? Os numeradores. Então, eu tenho o 2 e o 3 aqui. Quem é a fração maior? Aquela que tem o numerador maior, ok? Ó, essa é a fração maior. Eu comi mais daqui do que daqui, tá bom? Então, gravem isso, ó, escrevam no caderno de vocês. Colocou o título lá, comparação de fração, tá? E aí coloca lá essa dica, esse exemplo que a Pro colocou aí, ó, quando os denominadores são iguais, a fração maior é a que tem maior numerador. Se por acaso fosse 6 décimos e 4 décimos, qual era a maior? 6 décimos. Pronto, simples. Eu vou pausar para apagar a lousa para dar uma outra dica para vocês. Pronto, meus amores, agora a Pro mudou a lousa e eu vim com uma outra dica. Pode acontecer também que vocês precisem comparar frações que tenham numeradores iguais e denominadores diferentes, ok? Então, a mesma coisa. Quem quiser desenhar para fazer uma comparação, para ficar uma coisa mais visível, tudo bem, não tem problema. Se não, ó, só observem também, tá bom? Observem o quê? Quando os denominadores são diferentes e os numeradores são iguais, o que eu vou olhar? Obviamente, eu vou olhar os denominadores. E quem vai ser a fração maior? A fração maior é a que tem o denominador menor, tá? Então, ó, quando os numeradores forem iguais, a fração maior, eu tô assim para vocês conseguirem copiar. A fração maior é aquela que tem o denominador menor, tá? Por que a gente tem que considerar assim? Olha só, se eu tenho um chocolate, né, e foi dividido em 8 partes iguais, e aqui eu tenho um chocolate e foi dividido em 5 partes iguais, aqui eu comi só 3 e tinha 8 partes, aqui eu comi 3 e tinha 5, né? Então, eu comi mais daqui do que daqui. Tá bom? Então, ó, numerador igual e denominador diferente, a fração maior é aquela que tem o denominador menor, tá bom? Copiem essa parte também, tá bom? Como vocês copiaram a primeira. Aí eu vou pausar, vou apagar a lousa e tenho mais uma dica para vocês. Prontinho, próxima dica. Aí vocês vão falar assim pra mim, pronto, você já ensinou como que faz para comparar quando os denominadores são iguais. Pro, você explicou também quando os numeradores são iguais. Pro, mas e quando o numerador e o denominador são diferentes?
Ótima pergunta, perfeita pergunta. Sabe por quê? Porque vai aparecer muito isso nos nossos estudos de frações, tá bom? Quando os denominadores e os numeradores são diferentes, olha só o que a gente faz. O que a Pro sempre fala? Tabuada na cabeça. Isso é importantíssimo, importantíssimo, a tabuada na cabeça. Olha só, por quê? Vocês já aprenderam frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas que possuem numerações, né? Elas são apresentadas de maneiras diferentes, com números diferentes, mas elas possuem o mesmo tamanho. Elas são equivalentes no tamanho, né? Equivalentes, parecidas, iguais, tá bom? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai observar, eu não tenho como comparar pelo denominador, porque os denominadores são diferentes, e eu não tenho como comparar pelos numeradores, porque eles também são diferentes. Então, o que a gente faz? A gente transforma essas frações para uma fração equivalente. Pode usar multiplicação, pode usar divisão? Pode, mas tem que ser fração equivalente. Por quê? Os denominadores precisam ficar iguais. Então, eu tenho que ter na minha cabeça que número que eu posso usar aqui para transformar essas frações em denominadores iguais. Qual número eu posso usar? Para eu fazer isso, eu tenho que ter o que na mente? A tabuada, né? Porque se eu não tiver tabuada, eu não vou saber quais são os múltiplos desses números, por exemplo. Tá bom? Neste caso aqui, eu estou observando, eu estou vendo o 4 e o 2. Eu posso entender, né? Procurar lá na minha cabeça, lá na minha mente, múltiplos de 4 e de 2 que são comuns. Né? Então, a gente tem o 8, a gente tem o 16, e aí a gente pode transformar, fazer uma multiplicação, por exemplo, aqui, ó, em que esses denominadores fiquem iguais. Então, olha só, eu vou transformar em 8. Por quê? Eu sei que na tabuada do 4 tem 8, eu sei que na tabuada do 2 tem 8. Dava para fazer 16? Dava. Dava para transformar em 20? Dava, porque na tabuada do 4 tem 20, na do 2 também. Tá? Enfim, 24 dava também, mas eu vou transformar em 2, tá? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar por 2. Lembrando que quando eu vou fazer uma fração equivalente, tanto o numerador quanto o denominador, eu tenho que usar o mesmo número na hora que eu for multiplicar, tá? Aqui eu vou multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. 4 vezes 2 vai dar 8. Ok? Então, essa fração ficou 6/8. Eu vou colocar outra cor. Vou pôr de outra cor porque pra mim, assim, olhando, parece que vocês não estão vendo direito. E aí eu fico preocupada. Ó, 6, né? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Transformei em uma fração equivalente. Agora, eu vou transformar aquela. Lembrando que eu tenho que deixar o denominador igual, então eu tenho que transformar esse denominador em 8 também. Se eu tivesse transformado em 16, esse também tinha que ser 16, tá bom? Ou seja, eu sempre tenho que achar um múltiplo comum, tá bom? Então, olha lá, esse 2 aqui eu tenho que transformar em 8. Que número multiplicado por 2 que vai dar 8? É o 4, né? Então, eu vou fazer aqui uma multiplicação por 4. Uma vez o número 4 e 2 vezes o número 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Pronto, transformei em uma fração equivalente, tá? Então, ficou 4/8. Agora eu já posso comparar, tá? Que foi aquela primeira dica lá que a Pro deu pra vocês, ó. Eu transformei em denominadores iguais. Quando os denominadores iguais estão sendo comparados, eu não tenho como ver quem é o maior. Eu tenho que olhar quem? O numerador. Então, eu vou olhar o maior numerador. Quem é o maior numerador? O 6. Então, qual é a fração maior aqui? 3/4 é a maior. 6/8 é maior. Olha só o desenho. Pronto. Se eu tenho 4 partes divididas aqui em partes iguais e eu comi 3, é lógico que ela é a maior, tá bom? Então, ó, escrevam também essa dica,
tá? Vocês escreveram a primeira, escreveram a segunda, escrevam essa também. Transforme-as em frações equivalentes com denominadores iguais e compare-as. Então, ó, recapitulando. Eu transformei essas frações em frações equivalentes, ok? Eu usei o número 2, mas você pode usar qualquer outro número, contanto que você utilize múltiplos comuns, tá bom? Para que o denominador seja realmente igual, tá? E depois eu olho, transformei, aí eu posso comparar, o denominador tá igual, eu vou olhar o numerador. Para uma fração com denominador igual, para eu comparar quem é maior, quem é menor, eu tenho que olhar o numerador. Neste caso, ó, 6 oitavos, 4 oitavos, quem é maior? 6 oitavos. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui no livro, deixa eu ver a nossa página aqui, página 165, tá? Começa, ó, 165, aí tem os exercícios, vocês vão fazer também e depois a gente faz a correção, ok? Não esqueçam de fazer essa cópia em caderno, hein, mocinhos? Beijinho!